enorme mesmo. Bom, gente, boa tarde, tudo bem? Obrigada aí pela presença de vocês, o pessoal do Instagram, o pessoal do Zoom. Hoje eu acho que eu vou conseguir mandar o material para o YouTube, porque hoje está gravando. Vai entrar e sair de novo. Ok, tenta aí. Enquanto isso, a gente vai começando. Hoje eu me propus a conversar com vocês um pouquinho sobre rituais e hábitos, né, para escrever, né? E o que é um ritual? Na realidade, é um conjunto de gestos, palavras, atitudes, formalidades que tem um valor simbólico. E aí, quando a gente fala de alguma coisa simbólica, a gente está pensando em algo que tem um símbolo importante para a gente. Então, quando a gente cria um hábito para fazer alguma coisa, isso facilita o nosso entendimento, o nosso cérebro, ele capta melhor, porque o seu cérebro ele não quer que você estude, ele não quer que você pare para fazer determinada coisa. Vou dar um exemplo meu. Eu não gosto de malhar, não gosto de fazer atividade física, mas eu faço quase que todo dia, de 3 a 4 vezes por semana. Por quê? Porque eu não deixo o meu cérebro me envolver nessa questão do eu não gosto. Eu penso naquilo que me motiva, naquilo que me move. Por exemplo, eu gosto de ter disposição física, eu gosto de subir uma escada e não sentir dor. Então, vou lá e faço atividade física porque eu quero os benefícios da atividade física. Então, quando você cria um hábito... Oi, Ana Luísa, boa tarde. Seja bem-vinda. Tá saindo para vocês aí, é batido? O vizinho acho que começou a fazer obra agora. Legal, né? Pois é, essas coisas. Ao vivo é assim. Então vamos lá. Quando você faz esse tipo de coisa, o objetivo principal disso é ativar no seu cérebro comandos que fazem com que você desperte para fazer aquela situação. São gatilhos, é como se a gente criasse gatilhos para fazer, mesmo que você não goste. Então, quando você pretende escrever alguma coisa, vou usar um exemplo de um TCC. Você tem um TCC, né, um trabalho de conclusão de curso para fazer, e aí sempre falaram para você o quê? Ah, TCC é difícil, você não vai conseguir escrever. Ah, é horrível, o professor é difícil. Tudo de ruim te falaram sobre o trabalho de conclusão de curso, sobre a monografia. Como é que seu cérebro vai para a aula? Ele vai programado para você não entender nada. Então você já vai bloqueado. Tudo que a pessoa fala, você não consegue captar. Por quê? Porque na sua mente você já colocou que aquele negócio é difícil, que você não vai conseguir fazer, que a coisa mais complicada da faculdade é fazer um TCC. Mesma coisa quando você se propõe a produzir um artigo, a fazer qualquer outro trabalho que demande a questão escrita. Nosso cérebro ele tem muito poder, e quando você se pré-determina não conseguir fazer alguma coisa, você não vai conseguir, você já entra no jogo derrotado. Então, o que você precisa fazer, né? Você precisa criar gatilhos para que o seu cérebro não veja isso como algo ruim. Criar hábitos bons, rituais bons associados ao que você pretende fazer em termos de escrita, de leitura, de estudo. E aí isso serve para tudo, tá, gente? Eu usei o exemplo do TCC, mas pode ser para um artigo, para um trabalho, para uma prova. E aí o que vai acontecer, né? A gente está num jogo quali e quanti. Eu preciso produzir e escrever com qualidade e em quantidade. Porque se você tem um trabalho de 100 páginas para fazer, cada dia você para, não, eu vou ver Netflix, eu estou muito cansada, eu mereço não fazer isso agora. Aí eu mereço dar uma parada. O que vai acontecer? Você não vai conseguir escrever. Então, assim, a gente precisa partir de algumas premissas para que a gente consiga fazer o que a gente precisa fazer. Seja bem-vinda, Aide, Diana. Obrigado pela presença de vocês aqui. A gente também está pelo Zoom, tá? Deixa eu até aproveitar, quem quiser, está sempre recebendo os informes das lives. Lá na minha bio tem um link para ser direcionado para um grupo de WhatsApp. Nesse grupo, eu vou estar sempre avisando quando vão acontecer os nossos encontros e vou estar disponibilizando material em PDF lá para vocês, tá bom? Então, depois deem uma passadinha lá
para vocês entrarem no grupo, né? Quem estiver interessado em sempre estar sabendo dos nossos encontros, tá? Então, dando continuidade, a gente tem que ter muito cuidado com os nossos pensamentos, tá? Os seus pensamentos, eles não estão querendo que você faça o negócio. Então, você precisa se condicionar, você precisa conseguir administrar isso, tá? É a questão da procrastinação. Quando você para estudar, o que que acontece? Dá um sono, dá uma preguiça, o pescoço dói, a cadeira tá dura, tudo é desconfortável. Parece incrível, você estava com insônia, mas você pegou um negócio para ler, você começa a ter dificuldade, você começa a sentir sono, você não quer estudar de jeito nenhum. O nosso organismo faz isso com a gente, a nossa mente programa isso, tá? Então, assim, a primeira dica é, primeiro, se respeite, vai devagar. Que crie pequenos objetivos. Oi, Fátima, seja bem-vinda. Crie pequenos objetivos, ou seja, gente, um dia de cada vez, tá? Deixa eu só acertar aqui. Opa, foi. Um dia de cada vez, tá? Para cada dia você ir conseguindo vencer o cansaço. Então, assim, é necessário que a gente crie hábitos. Por quê? Existe um estudo da Universidade de Duke, né, Universidade de Fora, que diz que 40% das nossas atitudes diárias, elas vêm do nosso hábito. A gente faz as coisas de forma meio que automática. Por quê? Porque se tornaram hábitos. Para e pensa, já não aconteceu de você se programar para ir para um determinado lugar e você, de repente, se vê dirigindo para outro lugar? Virando na rua errada, pegando o ônibus errado? Por quê? Porque você tem o hábito, você já criou aquele ritual de estar sempre indo para o lugar X. E de repente você tem que ir para o lugar Y. E aí você erra o caminho e vai para o lugar X. Por quê? Porque você criou um hábito. E quando a gente cria hábitos, as coisas ficam automáticas. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é criar um gatilho que te dê motivação. Gatilho que te dê motivação para liberar a ação. Das Neves, eu sou... Luciane, tudo bem, meu amor? Obrigado. Isso também já aconteceu comigo. A Luciane está dizendo que isso já aconteceu com ela, tá? E aí, falando de direção mesmo, eu dirigindo para um lugar, acabei indo para outro. Por quê? Porque eu estava mais acostumada a ir para um local do que outro. Tem mais gente aqui falando que isso sempre acontece, né? A Ana Luísa está falando isso. Então, assim, e aí? O que eu faço em relação ao estudo? Eu tenho que criar gatilhos. Gatilhos que me motivem a fazer aquilo. Algumas dicas interessantes é a rotina, né? Gatilho, rotina. Rotina de quê? Que eu vou fazer? São ações, né, que estão sempre buscando uma recompensa. Qual a minha recompensa se eu parar ali para estudar um pouco? Né? O que eu vou me dar em troca? O que eu vou receber de bom? O nosso cérebro, ele funciona assim. Então, pensa, se eu sentar 1 hora no local que eu separei para estudar, que até isso a gente vai estar conversando, o que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ter de bom com isso? Vai ser interessante em que sentido? Então, parei lá para estudar, e aí eu me programei para 20 minutos de leitura, 10 minutos de escrita. Lembra que eu falei lá atrás? A gente precisa ir com pequenas metas, pequenos objetivos. O Elias está rindo da batida, né? Que na hora do ao vivo, o vizinho resolveu fazer obra. É assim, gente. Eu lembro que teve uma live anterior que foi o cachorro que estava me perturbando. A gente fazer as coisas ao vivo tem isso, mas tudo bem, vamos lá. Entre uma batida e outra, a gente vai falando. Então, a gente tem a questão do gatilho, a criação da rotina e a necessidade de recompensa do cérebro. O nosso cérebro, ele tem necessidade de recompensa. Recompensa por algo que a gente considera, de repente, sacrificante. Ou seja, sentar para mim e escrever é muito chato. Eu não gosto, eu não quero. Se eu coloco isso na minha cabeça, sempre que eu sentar
Para escrever, vai ser cansativo, vai ser chato, vai me dar sono. Então, comece a programar o seu cérebro para: eu vou sentar para estudar, e isso vai ser bom, eu vou conseguir escrever, as ideias vão fluir, ok? Uma coisa muito importante que você precisa ter em mente é que você não muda isso de uma hora para outra. Oi, Carolina. Obrigada, meu amor. E Marcos, sejam bem-vindos. Obrigado pelos corações. Adoro ver esses corações subindo. Você não vai mudar isso de uma hora para outra, tá? Isso é gradativo, tem que ter paciência consigo mesmo, tá? Uma coisa muito importante é que a gente não tem paciência com a gente, e isso é essencial. A gente precisa aprender a ter paciência com a gente. Hoje eu não consegui, amanhã eu vou tentar novamente. Uma dica interessante que eu uso até para mim é lista de tarefas. Hoje, aí coloca na sua lista, hoje sentar para escrever, hoje sentar para ler, ok? Eu sempre faço uma lista de tarefas no dia anterior. E eu coloco 6 itens, né? Em grau de importância. Hoje eu tenho que arrumar as roupas, hoje eu tenho que ler aquele artigo, hoje eu tenho que fazer uma live. Então, assim, eu vou colocando as coisas em ordem de prioridade. Geralmente eu coloco 6 coisas que eu considero importante e que eu preciso fazer. O que eu não conseguir fazer vai para o topo da lista no dia seguinte. Isso é um hábito que ajuda bastante a gente na hora de fazer a nossa programação, de estar escrevendo, tá? Oi, Carmen, saudade! Oi, Dani. Então, assim, dando continuidade, você precisa criar objetivos. Uma coisa interessante é o ambiente. Pensem no ambiente. O ambiente é algo extremamente importante. Mas Andréia, eu não tenho um quarto, eu não tenho uma cadeira, eu não tenho uma mesa. Pega um caixote. Pega 2 caixotes de feira, faz de banco, pega um monte de caixote, faz de mesa, bota uma tábua. E aí o pessoal do Justinos que entrou aqui me fez até lembrar, né? Toda vez que eu vou no salão, ele já tem uma tábua para deixar para mim, porque eu levo séculos, né? Lá sentada fazendo cabelo. Ele já tem uma tábua para fazer de mesa para mim, para ser o meu escritório lá no salão. Então, assim, criem, né? Eu não tenho escrivaninha. Arruma uma tábua, arruma um lugar para você, mas assim, o seu cérebro precisa ser programado para aquele é meu espaço. Para naquele momento eu estar fazendo uma leitura, eu estar fazendo a minha escrita. Isso é extremamente importante, tá? É condicionamento. E aí você começa, como eu disse, com 20 minutos de leitura e vai seguindo, tá? O local é extremamente importante, é interessante você pensar na luz, é importante você estar, por exemplo, num local bem iluminado ou perto de uma janela, tá? Para às vezes, quando você dá uma olhada para fora, respirar fundo, tá? Só quem já sentou para escrever é que sabe o quanto é difícil às vezes. Como as ideias não se iludam, tá? Eu também tenho as minhas dificuldades na escrita. Às vezes eu preciso falar sobre um determinado tempo, determinado tema, e aí não vem nada. E aí, às vezes, você precisa utilizar algumas estratégias, né, na sua mente para você conseguir fazer aquilo. A Carmen está falando aqui, organização mental é tudo. Sim, organização mental é tudo. E outra coisa interessante que estão falando aqui no chat, né, que a Cacilda está falando aqui, o nosso cérebro só memoriza aquilo que repetimos. Então, é isso aí. A gente precisa criar um hábito, a gente precisa criar o hábito de estar repetindo determinada coisa, por isso que eu falei, crie como objetivo ler 20 minutos por dia. Na primeira semana você vai ler 20 minutos por dia, na segunda semana você aumenta para 30, ou vai por páginas. Hoje eu vou ler 2 páginas, amanhã eu vou ler 3 páginas. Crie metas e condicione o seu cérebro para isso. Tá? O cérebro precisa, vou repetir aqui o que ela colocou, repetir, recordar e elaborar. Obrigada aí pela contribuição, Cacilda. Oi, Bruno, tudo bem? O Marcos está falando aqui, às vezes não sai nada na hora, e horas ali tentando.
Nesse tipo de situação, o que eu sugiro eu estou tentando escrever, não sai nada, pega alguma coisa para ler, tá? Pega alguma coisa para você ler, que isso vai te ajudar no processo de construção. Olha, desceu a hora do telefone tocar. Peraí, gente. Consegui desligar sem sair daqui. Hoje tá legal, hoje está acontecendo de tudo. Então, vamos lá. Eu falei, né, da questão da malhação, mas eu acho que eu não mencionei o que eu faço. Não gosto de malhar, mas eu penso na questão dos benefícios, falei sim. E outra coisa que eu faço, que é extremamente importante, é qual o horário que o seu corpo está melhor para fazer determinada coisa. Por exemplo, não consigo malhar à noite. De jeito nenhum eu consigo malhar à noite. Meu corpo não responde. Então, o que eu faço? Eu me programo para malhar de manhã. Eu saio, levo minha filha para a escola, já vou pronta para malhar. Eu saio do plantão, que eu faço plantão à noite, saio do plantão 7 horas, 6h30, 7 horas da manhã, já vou direto malhar, porque eu sei que o horário que eu funciono melhor, que o meu cérebro vai conseguir me obedecer, fazer aquilo que eu não gosto, que é malhar, é de manhã. Então, assim, eu não me permito passar em casa, eu vou direto. Então, são hábitos e rituais que você precisa colocar para que você consiga sentar, ler, escrever, realizar as suas atividades, tá? Então, vamos lá. Uma outra dica muito interessante, né? Não leia deitado, tá? Ah, eu estou muito cansado, mas eu tenho que cumprir minha meta de ler hoje. Não leia deitado, você vai dormir com o papel na mão. Depois você não vai lembrar nem o que você leu, tá? Então, assim, não adianta. Assim, não adianta. Evite ler deitado, tá bom? Outra coisa interessante, prepara um café para quem gosta de café, prepara um chá para quem gosta de chá. Tem cafeína, vai ajudar a te despertar. Porque enquanto a gente está naquele processo de preparar o nosso cérebro, condicioná-lo a fazer determinada coisa, a cafeína vai te ajudar a despertar. Salvo quem tem problema com a cafeína, não pode estar tomando, tá? Leva um suco, faz igual a mim, ó. Ah, deu para ver? Deu para ver. Hoje é iogurte, tá, gente? Estou tomando iogurte enquanto a gente trabalha. Tô tomando suco. Show de bola. Então, assim, traga alguma coisa. Por quê? Porque vai te dar sede e aí vai te dar vontade de levantar, você vai querer beber alguma coisa. Nos primeiros 5 minutos você vai querer levantar. Então, assim, é interessante que você se prepare para esse tipo de coisa e se condicione para que elas não aconteçam. Então, assim, café forte, né, Fátima? Não, o seu café forte eu não quero, não. O seu café é muito forte, tá? Então, assim, a sua mente vai te dizer coisas para você não fazer e você tem que ir contra isso. Então, perceberam que a questão dos hábitos e rituais está diretamente relacionada ao nosso cérebro? Ele está no comando. E quando ele diz isso não é bom, eu não quero fazer, você vai pensar na novela, você vai pensar no Netflix. Tudo que você não vai querer é sentar para ler, tá? Mantenha outra coisa que é muito interessante, que é o que a gente chama de Strix. O que é o Strix? Peraí, deixa eu fechar o áudio. Bom trabalho para você, tá? Muito obrigada. Deixei os áudios abertos.
Não estou ouvindo. Vê se melhorou agora. Eu acho que ele saiu para entrar de novo. Eu acho que eu, sem querer, botei no mudo, porque eu faço essas coisas, tá, gente? Deixa eu botar o telefone de volta aqui no lugar. Opa, voltei. Então, deixa eu continuar enquanto o pessoal aqui do Zoom se acerta aqui, porque eu acho que deu algum ruim aqui no Zoom. Mas vamos lá. Já falei, né, das dicas de manter um streak. Em síntese, gente, foco na sua mente. Ela não quer que você estude. Obrigado, gente. O pessoal do Instagram está ouvindo. Então, o problema é no Zoom mesmo. O pessoal do Zoom está vendo aqui o que faz. Acho que já está tudo direitinho. Em síntese, foco na sua mente. Ela não quer que você crie rotina. Ela não quer que você estude. Ok? Então, você precisa ter muito claro isso, que vai ter uma vozinha no seu ouvido falando para você. Ah, vai tirar um cochilo. Ah, não lê agora não. E você precisa estar atento a essa voz para poder vencê-la, tá? Crie um local adequado. Adequado dentro das suas possibilidades. Ah, é um banco que eu tenho para sentar? Então é um banco. Eu não tenho nenhum banco, arruma um caixote, tá? Por quê? Porque senão você vai começar a sentir dor no corpo, você vai se sentir desconfortável e a sua mente vai falar para você: ah, tá ruim aqui, vamos mudar de lugar, vamos parar de estudar. E aí, o que que a gente está tentando fazer? Vencer a nossa mente, ok? Então, nosso trabalho todo é para vencer a mente, para a gente conseguir fazer algo. Associe, outro item, associe algo que te dê prazer. Se você é uma pessoa apaixonada por café como eu, faça um café antes de começar a estudar. Faça um chá. Deixe um suco preparado para você sentar para estudar, bote seu suco do lado e proceder o seu estudo, tá? E aí eu tenho algumas dicas, a gente já está terminando. Quem quiser fazer pergunta pode. Ih, foi todo mundo pro Instagram. Foi todo mundo pro Instagram, então posso tirar esse negócio que tá me abafando. Eu estava usando para o pessoal do Zoom, mas eu estou vendo que o pessoal do Zoom foi todo pro Instagram. Uma dica aqui, eu espero que dê para todos verem, e tá ao contrário, né? Então vamos lá, os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, tá? É um livro que eu não ganho nada não, tá, gente? Para divulgar, não. É um livro, esse livro é meu, é aqui da minha biblioteca pessoal. É um livro extremamente interessante. É um livro que te ajuda nessa questão. Porque, assim, qual o nosso foco, né? Qual o meu foco nas lives? É conversar com vocês sobre a escrita acadêmica, né? Mas a escrita não envolve só você sentar e escrever. Envolve uma série de outras coisas, envolve os hábitos, envolve como a gente está inserido nesse contexto de escrita, de trabalho, tá? Então, assim, a gente precisa ler outras coisas fora a nossa temática, para que a gente crie bons hábitos, e aí o hábito de leitura está inserido dentro desse contexto, a gente precisa ter o hábito de leitura. É importante a gente pensar que eu não posso ler só sobre biologia molecular, se eu estou escrevendo sobre isso, tá? Eu não posso ler só sobre isso. Por quê? Porque, embora eu precise de um repertório sobre a biologia molecular, eu preciso de vocabulário. Então, eu preciso ler outras coisas para que eu tenha um vocabulário para poder estar escrevendo sobre isso, tá? Eu queria que depois o pessoal que foi para o Instagram me dissesse o que aconteceu lá no Zoom para eu poder estar corrigindo, tá bom, gente? Bom, pessoal, o que eu tinha para conversar com vocês era isso. A minha proposta de live geralmente é em torno de 20 minutos, né? A gente até passou. E eu queria saber se alguém tem alguma pergunta que dá para eu ver aqui pelo Instagram. Alguém gostaria de fazer alguma observação, fazer algum questionamento? E aí, só enquanto o pessoal escreve aí alguma coisa, reforçando, a nossa mente é tudo, ok? A gente precisa se programar, repetir,
Porque automaticamente, quando eu estou repetindo uma determinada coisa, eu vou conseguir rememorar ou recordar aquilo para poder estar fazendo. A Diana está fazendo uma pergunta aqui. Quando queremos falar de determinado assunto, sempre temos que iniciar partindo do princípio sempre algo que nos incomoda. Quando você fala de algo que nos incomoda, Diana, você está falando do questionamento. A gente chama de questão norteadora, de problematização, de pergunta simplesmente, de questionamento. Todo trabalho, ele começa de uma pergunta, né? Por que determinada coisa? Por que determinada... Oi, Ana, tudo bem? Nossa, nossa poetisa aqui. Você sempre quer responder alguma coisa quando você está produzindo um trabalho. Foi alguma coisa que você viu e te incomodou. Um exemplo que eu gosto de usar é o da luva, né? Você, e algumas pessoas devem até ter visto isso, né? Em reportagem, essas coisas. Você passa numa emergência grande, e aí você vê os profissionais, né, trabalhando sem luva. E aí você questiona, por que você está sem luva? Por que aquela pessoa, sabendo que tem que estar de luva, está sem luva? Eu não sei por que aquela pessoa está sem luva. E aí você começa a se questionar, e daí pode surgir um trabalho. E aí, quando você faz esse trabalho, você pode descobrir que essa pessoa estava sem luva porque não tinha luva. Acabou a luva no almoxarifado. Você pode descobrir que ela está sem luva simplesmente porque ela não estava afim de botar luva. Você pode descobrir que ela esqueceu de botar a luva. Então, assim, todo o seu trabalho, toda a sua pesquisa, todo o andamento vai surgir do que a gente chama de um problema de pesquisa, que geralmente é um questionamento. É algo que te incomoda, que gera curiosidade, que faz com que você queira saber qual é a resposta. Então, Diana, todo o trabalho, sim, ele acaba surgindo de um incômodo, de um questionamento, de algo que você quer saber, tá? Essa é, assim, a mola mestra, o pontapé inicial para você estruturar o seu trabalho, para você começar a escrever. É você querer saber alguma coisa, você tem uma curiosidade, né? E aí, no meio acadêmico, essa questão que te incomoda, a gente chama dessa forma. É um problema de pesquisa, é um questionamento, é uma pergunta, é a problematização. Que aí, dependendo do nível do trabalho, né? É uma monografia, é um artigo, é uma dissertação, é uma tese, ele vai ter uma estrutura diferente, mas todos começam a partir daí. Você quer uma resposta para alguma coisa, e aí surge o seu trabalho, você inicia o seu trabalho a partir daí, tá bom? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Pelo jeito ficou claro, porque ela botou ok aqui. Obrigada aí pela colaboração de vocês, pela participação, pelo questionamento. Quando vocês fazem pergunta é muito legal, porque enriquece mais o nosso bate-papo. Sexta-feira eu vou estar por aqui de novo às 18 horas. E aí, só lembrando, quem quiser receber os informes, né, de quando vão acontecer as nossas lives, é só ir lá na bio, clicar no link e entrar no grupo, tá ok? Lá eu vou estar conversando com vocês, vai ter horário específico, tem as explicações lá direitinho, tá bom? E aí a gente vai se falando, vai ser mais fácil da gente se comunicar. Gente, muito obrigado. E não se esqueçam, o nosso cérebro está no comando. Tá? Ele que diz se você vai querer fazer ou não determinada coisa. Tá? É ele que faz você procrastinar ou não. Mas tomem o comando disso. Tá? Vocês conseguem tomar o comando disso, tomar o comando daquilo que o cérebro determina. Criem novos hábitos, criem novos rituais, que vocês vão conseguir fazer excelentes trabalhos. Tá bom? Até sexta-feira. Sexta-feira eu estou por aqui. Um grande beijo em vocês. Muito obrigada pela presença de todos. Gisele, obrigada por você ter passado por aqui. Carolina, Carmen, grande beijo, gente. Tchau.
Ian, meu filho. Ian, meu filho.